Olá, gente. Continuando nossa revisão 2, temos aqui a questão 5. A gente pulou a 4 mesmo, esqueci de colocar a questão 4 no exercício, mas tudo bem, vamos lá. Questão 5 tem dizendo o seguinte: uma partícula de massa 4 quilos parte do repouso Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui ao nossa aula de revisão 2 de física, temos a seguinte questão. Uma partícula de massa 4 quilos, vamos lá, 4 quilos, parte do repouso no instante t0 igual a zero. Certo? Então, no instante que o cronômetro foi acionado, essa partícula estava em repouso, sob a ação de uma força resultante constante. A força aplicada ela é a mesma durante todo o movimento. Sabendo que no instante t1 igual a 2 segundos, sua velocidade escalar vale 10 metros por segundo, calcule. Então, a aceleração escalar da partícula. Observe que de 0 a 2 segundos houve uma mudança na velocidade da partícula. No instante 0, ela estava em repouso. No instante 2, ela foi para 10 metros por segundo. Então, houve uma variação na velocidade. E quanto foi essa variação a cada segundo é o que nós vamos descobrir, que é a aceleração escalar. Então, aqui, eu vou calcular a minha aceleração na letra A, que ela é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Então, a velocidade ela variou de 0 para 10, então ela mudou 10. E o tempo foi de 0 para 2, que é 2 segundos. Então, 10 dividido por 2, 5 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que a cada segundo a velocidade aumentou 5 metros por segundo. Isso é a letra A que ele pede aqui. Letra B, ele quer a intensidade da força resultante. Nós já vimos que toda força resultante aplicada numa partícula, ela também é dada por massa do corpo vezes a aceleração. Nesse caso aqui, a massa foi dada de 4 quilos, então a massa é 4 e a aceleração é 5. Logo, a força resultante vai ser de 20 newtons. Facinho, facinho, né, gente? Vamos para a próxima. Um corpo de massa 5 quilos é puxado verticalmente para cima por uma força F. Então, um corpo de massa 5 quilos é puxado verticalmente para cima por uma força F, adquirindo uma aceleração constante de intensidade igual a 2 metros por segundo ao quadrado, dirigida para cima. Adotando G, que é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando o efeito do ar, determina a intensidade de F. Então, aqui, adotando G igual a 10 metros por segundo, desprezando o efeito do ar, determina a intensidade de F. Aqui, gente, realmente houve um errinho na hora que eu fui editar o exercício, e ele aqui eu coloquei a intensidade do peso do bloco e a intensidade da força vertical ascendente que age sobre ele. Provavelmente eu peguei isso aqui de outra questão e coloquei aqui, mas não tem problema. Ele está pedindo aqui, determine a intensidade de F, que também vai ser essa intensidade da força vertical ascendente que age sobre ele. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho um F aqui. Eu não tenho esse desenho no exercício. Eu coloquei ele aqui para facilitar a interpretação. Então, é importante, às vezes, a gente desenhar também o que ele está pedindo no enunciado. Se não vier o desenho, a gente faz o desenho para facilitar a nossa compreensão. Então, aqui eu tenho um bloco. Ele tem uma massa de 5 quilos. Certo? E eu tenho uma força F ascendente. Uma força F que puxa ele para cima, né? E esse bloco, ele vai andar com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado para cima. Logo, né,
esse bloco aqui, a força resultante vai ser para cima. Para a gente determinar essa intensidade de F aqui, eu tenho que lembrar quais são as forças que estão agindo sobre esse corpo. Eu tenho a força F e tenho outra força, que é a força peso, que sempre está puxando verticalmente para baixo. Ok? Então, o vetor peso está aqui para baixo e eu tenho a força F para cima. E essa força F, ela é maior que a P. Por quê? Porque ele está subindo. Se P fosse maior que F, ele estaria descendo. Então, no caso aqui, eu tenho que a força resultante desse sistema vai ser F menos P, que é quem? É a massa desse corpo vezes a aceleração do sistema. Vejam que a aceleração do sistema é diferente da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade ela está ligada à força peso. E a aceleração do sistema é a aceleração com a qual ele vai subir aqui. Olhando agora para essa equaçãozinha aqui que eu montei, F, eu tenho como calcular o peso do corpo, já que eu sei quanto ele tem de massa. Então, P vai ser 5 vezes a aceleração da gravidade, logo P vai ser de 50 newtons. Eu tenho a massa do corpo, que é 5 quilos. E tenho a aceleração, que é de 2. Então, só é substituir os valores agora aqui. Eu sei que F menos 50 é igual a 5, que é a massa, vezes a aceleração que ele me deu já ali no enunciado. Então, F menos 50 vai ser igual a 10. F vai ser igual a 10 mais 50. E F vai ser igual a 60 newtons. Logo, a intensidade da força vertical também ascendente, que age sobre ele, é 60. A força-peso é 50. Ou seja, mesmo eu tendo colocado aqui essas duas alternativas que não estão de acordo com o enunciado exatamente, mas também teria que ser calculado essas duas coisas para eu chegar na informação que ele me pede. Eu teria que calcular a força-peso e essa força ascendente é a mesma intensidade de F que está sendo feita aqui. Ok? Vamos para a questão 7. No esquema a seguir, os blocos A e B têm massas. Massa de A tem 2 kg e B 3 kg. Desprezam-se o peso do fio e a influência do ar. Então, tem um fio inextensível e o peso dele, a massa dele é insignificante também nessa situação. Logo, ele é um fio que a gente chama de ideal. Então, aqui nós temos um sistema onde eu tenho uma força F para cima e eu tenho o corpo A e o corpo B, que tem os seus pesos puxando para baixo o sistema. E ele diz o seguinte, sendo o módulo de F igual a 80 newtons, então a intensidade de F é 80, e adotando o módulo da aceleração da gravidade como sendo 10, a aceleração é 10, da gravidade, determine, primeiro, o módulo da aceleração do sistema. Se eu quero calcular o módulo da aceleração do sistema, eu tenho que olhar para todo o conjunto de forças que estão atuando aqui. No caso, eu tenho F que puxa para cima e tenho o peso de A mais o peso de B que puxam para baixo. Logo, a força resultante do sistema vai ser dada por F menos o peso de A mais B. Isso vai ser igual a quem? A massa dos corpos que estão agindo aqui, que vai ser a massa de A mais a de B, vezes a aceleração do sistema. A aceleração do sistema não foi dada, né? Que é o que eu quero. Eu tenho o valor de F? Tenho. Ele diz que F aqui é quanto? 80. Eu tenho o peso de A mais B? Não tenho, mas dá para calcular. O peso de A mais B vai ser a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração da gravidade. Logo, como A é 2 e B é 3 quilos, então vai ficar 5 vezes 10, que vai dar 50 newtons. Então, o peso de A mais B vai ser de 50 newtons. Então, posso usar agora aqui nessa equação que eu montei. Então, F é 80, menos o peso que eu achei que é 50, vai ser igual a massa dos dois, que é 5, vezes a aceleração do sistema. 80 menos 50 dá 30. 5 vezes A, 5 passa dividindo, vai ficar 30 sobre 5, igual a A. E minha aceleração vai dar 6 metros por segundo ao quadrado, que é o que ele pede no item A aqui. No item B, ele quer a intensidade da força que traciona o fio.
Vamos passar aqui para o próximo slide. Para calcular a intensidade da força que traciona o fio, eu vou pegar o bloco B, porque é mais fácil de trabalhar com ele. Só tem duas forças atuando, que é a força de tração puxando para cima e a força peso para baixo. Como o sistema ele é acelerado e ele anda para cima, ele vai ser acelerado para cima, a força de tração ela é maior que o peso de B. Ok? Isso significa que a força de tração menos o peso de B vai ser igual a quem? A massa de B vezes a aceleração do sistema. Nós vimos na questão anterior que a aceleração deu 6 metros por segundo ao quadrado. Então, voltando para cá, eu tenho que a tração menos o peso de B. Opa, licença aqui. O peso de B é a massa de B vezes a aceleração da gravidade. A massa de B na questão anterior é 3 quilos. Logo, vai ficar 3 vezes 10, que dá 30 newtons. A força-tração menos o peso, que é 30, vai ser igual a massa de B, que é 3, vezes a aceleração do sistema, que nós vimos que é 6. Então, a tração menos 30 vai ser igual a 18, e a tração vai ser igual a 18 mais 30, que é 48 newtons. Sim, nós encerramos mais essa questão. Vamos para a oitava e última questão do exercício. Os blocos A e B da figura seguinte têm massas respectivamente iguais a 2 kg e 3 kg e estão sendo acelerados horizontalmente sob a ação de uma força F de intensidade 50 newtons. Então, aqui eles estão sendo acelerados através dessa força aqui, que ela vale 50. Paralela ao plano do movimento. Então, aqui, certo? No caso aqui, vamos desconsiderar, ele fala que o coeficiente de atrito de escorregamento entre os blocos e o plano horizontal e o plano de apoio valem 0,60, tá? Nós ainda não estudamos movimento em superfícies com atrito, certo? A ação de forças em superfícies com atrito. Nós só estudamos em superfícies perfeitamente lisas. Então, vamos desconsiderar aqui na questão, só para a gente dar continuidade ao assunto, e não desprezar essa questão por conta disso aqui. Vamos considerar que a superfície é perfeitamente lisa. Então, ela não vai ter coeficiente de atrito. Ok? Desconsiderando o atrito, considerando a superfície perfeitamente lisa, e sabendo que a aceleração da gravidade é 10, e que o efeito do ar também é desprezível, vamos calcular primeiro o módulo da aceleração do sistema. Então, aqui, eu tenho F, que é 50, e vamos considerar o bloco A e B como sendo um corpo só, nesse momento, já que F vai ser a força que vai estar empurrando os dois ao mesmo tempo. Então, F vai ser também essa força resultante. E toda força resultante, ela é igual a massa vezes a aceleração. No caso aqui, a massa dos dois corpos, elas vão ser unidas para formar um corpo só, vezes a aceleração. F eu já sei que é 50. E a massa de A mais B vai dar 5, que é 2 e 3 quilos, vezes a aceleração. Então, 50 dividido por 5, minha aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Então, na letra A aceleração do sistema vai ser essa daqui. Na letra B, ele quer a intensidade da força de interação trocada entre os blocos na região de contato. A interação entre os blocos é a força que A aplica em B, que é a mesma que B aplica em A. É uma força de ação e reação, que tem mesma intensidade em sentidos opostos. Então, quando A é empurrado por essa força F, A empurra B e B empurra A. Então, ele quer saber essa força de interação trocada entre os blocos. Vamos olhar para eles de forma separada. Então, quando A empurra B, eu tenho uma força de ação de A em B. Vou chamar aqui de AB, força AB, que é a mesma força que está no sentido contrário a A, e que aqui eu vou chamar de BA. Então, elas têm a mesma intensidade em sentidos opostos. Como eu quero essa força de interação, eu vou olhar sobre o bloco B, já que a única força que está agindo sobre ele é essa.
E essa força também é a força de reação, que é a única força que está atuando em B. Então, a força AB, ela é igual à massa do corpo B vezes a aceleração do sistema. Nós calculamos a aceleração do sistema no item anterior e vimos que ela é 10. Cuidado, esse 10 não é porque é a aceleração da gravidade, é a aceleração que nós encontramos na questão. Então, a força AB vai ser igual à massa de B, que no caso aqui é 3 quilos, vezes a aceleração que nós encontramos, 10. Então, a força de interação entre eles é de 30 newtons. Poderia achar essa força através do bloco A? Poderia também. Eu sei que aqui a força F é de 50. E eu sei que a resultante nesse caso aqui, só a título de exercício, tá, gente? A gente já encontrou a solução do problema, que é essa. Aí vocês podem dizer, professora, então, para que fazer mais? Mas a gente pode fazer só para entender um pouco melhor isso aqui. E para ver, mostrar que também dá a mesma coisa nesse outro bloco. No caso aqui, F vai ser 50, e a força de B em A, que é a força resultante de reação de B em A, que tem a mesma intensidade de A em B, a resultante dessa daqui com essa vai ser 50 menos F de B em A. Isso vai dar o quê? Vai dar a massa de A vezes a aceleração. A massa de A vezes a aceleração. Logo, 50 menos a força de B em A vai ser igual a 2, que a massa de A é 2, vezes 10. Então, menos a força de B em A vai ser igual a 2 vezes 10 dá 20, 50 passa negativo, fica menos 50. Menos F de B em A, 20 menos 50 dá menos 30. Multiplicando isso aqui por menos 1, vai ficar que a força de B em A dá 30 newtons. Observe que deu o mesmo resultado daqui. Que também poderia ser calculado. Óbvio que por aqui é bem mais rápido. Certo, gente? Então, encerramos aqui a segunda revisão de física. Que vocês possam estudar tudo bem direitinho e ter ótimos resultados na avaliação. Um beijo, até a próxima.